ou não estar à frente do Flamengo? Parece que sim, parece que ele tem a licença A, né? O que ele não tem, né? E o Flamengo também já não tem mais, né? A Libertadores, ele não tem a licença Pro Conmebol. Então, se o Flamengo tivesse uma competição, né, da Conmebol, ele não poderia estar à frente do Flamengo. Mas diante do Corinthians e até mesmo, né, a sequência do Campeonato Brasileiro, o Felipe Luiz já pode estar à frente desse Flamengo, e já deu o primeiro treino, tá, professor? Vou compartilhar com a galera aqui o primeiro treino do Felipe Luiz, as imagens já estão aí rodando. Queria que o senhor falasse um pouquinho, professor. Léo, é um profissional, né, que todo mundo tem apostado muito nele, falaram muito bem do seu trabalho no 17, no 20, né, um cara que sempre falou de tática, sempre esteve junto com seus treinadores e tal, uma experiência vasta, né, vamos dizer assim, bebendo da fonte, né, dos profissionais que ele trabalhou, e agora ele está colocando em prática, né? Ele tem hoje, para mim, dentro do contexto Flamengo, um handicap que nenhum outro profissional teria, que é o quê? Ele conhece os atletas que estão lá, a sua grande maioria, e não estou falando de bola não, Léo. Ele conhece comportamento. O que nós tantos falamos aqui, que os jogadores são mimados, que não sei o quê, marca treino de manhã, eles querem à tarde, marca à tarde, eles querem de manhã, não quer concentração, quer viajar de tal dia, tal hora. E o Felipe tem o conhecimento desses caras. Talvez o porquê que o Gabriel caiu tanto de produção, por que o Arrascaeta caiu tanto de produção. Já o De La Cruz ele não conhece, nunca trabalhou, mas vai ter um perfil. Então, cara, eu acho que é um nome acertado diante de tudo isso, e agora ele vai colocar em prática, né, as vivências que ele teve desde esse ano, né, são 9 meses de trabalho como treinador, e tentar inserir as experiências que ele passou e praticou como atleta. Fazer essa junção e tomara que aconteça, cara, porque parece que é um cara do bem, parece que é um cara muito estudioso. Agora, da teoria à prática, tem uma distância muito grande. Tá mutado aí, Léo. Tá mudo aqui, acabei mutando sem querer. E ele já... tá mutado, professor. E ele já chegou, né, muito empolgado, né, com essa possibilidade, né, professor? E assim, nós até falamos um pouco sobre isso ontem, né, sobre ele, de repente, fazer esse processo, né, de maturação ali no sub-20, né? Eu até imaginava que, de repente, ele não aceitaria, porque a gente ficou ouvindo falar, mas ele aceita esse desafio. E agora, né, professor, a gente já percebe ele aí dentro de campo, né? E muita gente fez até associação ao Jorge Jesus, que ele passou correndo ao lado dos caras ali, né? Então é um cara também que traz essa vitalidade, né? Essa motivação. Isso pode ser bom, né, para esses atletas, né, professor? Léo, um cara que vem sem... A palavra que a gente usa no futebol, né? Sem ranço, né? Sem ranço, recém iniciou a carreira. É um cara que está extremamente motivado. E apesar dessa resenha aí, o que eu escutei, né? A gente tem alguns amigos lá, né? Que ele estava extremamente empolgado, motivado e que ele não rateou, não, cara. Quando veio a oportunidade, ele pegou, acreditando muito no trabalho dele. O preparador físico, né? O Diogo Linhares, trabalhei com o Diogo, foi profissional que eu trabalhei também comigo, já foi meu preparador físico em comissão técnica, é um cara que trabalhou com o Vanderlei, trabalhou com o Mano, começou no Flamengo na base, trabalhou na seleção brasileira de base também, um cara extremamente experiente, e foi o Felipe, não agora, no meio do ano, mais ou menos, um pouquinho antes, ele foi buscar esse profissional. Então, o Felipe se cerca de profissionais capacitados. O Diogo não está entrando com o Felipe agora, ele já estava com ele no Sub-20, que ele começa um processo no 17, não era o Diogo, e agora, mais ou menos no meio do ano, ele trouxe esse profissional para trabalhar com ele. É um profissional que eu conheço a pessoa e conheço o profissional que trabalhamos juntos. O Flamengo está bem montado ali na sua comissão, com o Felipe, né, fazendo as suas ideias, e o Diogo, que é um cara que eu conheço, não só a pessoa, como profissional. Então, acho que o Flamengo vai dar um salto, entendeu? De qualidade. Primeiro, o Diogo é um cara novo também, tá aí ele aí, ó, falando, ele que tá falando esse aí, que é o Diogo, e o Felipe. Dois caras que o Diogo, vai ter uma gratidão eterna. Começou no clube, né? Tá retornando, trabalhou no profissional do clube como auxiliar há muito tempo também,
Então, é uma comissão muito pesada. E, cara, tomara que o Felipe consiga, cara, porque eu, como treinador, eu fico assim, querendo beber da fonte desses caras, com trabalhos bacanas, coisa que eu já não fazia com o Tite. Eu tenho certeza que você também não, Léo, porque você olhava para o campo, viu uma mesmice, entendeu? Então, vamos observar o trabalho e torcer para que a coisa aconteça, porque dê certo, que é mais um profissional, né? A gente vive dizendo, né, que o Brasil está carente de treinadores, né? Tomara que o Felipe dê certo, faça um grande trabalho e que o Flamengo volte a ser um Flamengo vencedor, como todo flamenguista espera. Boa, professor, verdade, concordo com o senhor. Dá um bom dia para o nosso camarada Minecraft, grande Minecraft, né? Grande abraço para você. E meu parceiro Franklin Cabral, né? Está sempre aí com a gente, está sempre na luta, né? Ouvindo a gente desde lá da S1 Live, agora aqui na Goal TV BR. Então peço a galera que vai chegando, vai deixando like, vai se inscrevendo, compartilhe, divulga, né? Eu e o professor estamos aqui de segunda a sexta-feira, então dá aquela divulgada, é muito importante contar com a força e a participação de vocês. Direto de Itaperuna, meu parceiro Franklin. Bom dia, meu amigo Léo e professor Marcelo. Saudações de Itaperuna. Sou fã de vocês, porque fica mais fácil compreender o futebol e o Flamengo com vocês. Com o professor, né, Franklin, que realmente conhece como poucos, né? E tá aí o Diogo Linhares, né, que trabalhou, iniciou, né, o seu trajeto aí, né, com preparação física com um professor que conhece muito bem, né, o Flamengo, né, professor? E até dentro, né, o nosso amigo Minecraft, né, colocou uma mensagem aqui, a gente dá espaço para todos, né, te agradeço, Minecraft, pela mensagem. Felipe Luiz, agora os amigos vão se empenhar, né, então a galera meio que fazendo uma alusão sobre essa questão, né, professor? Dentro da mensagem dele, né? O senhor falou bastante sobre isso, né? O Felipe, há pouco tempo atrás, estava dividindo o vestiário com esses caras, né? Na condição de comandado, né? E aí, certamente, ele fica sabendo dos assuntos. Comandante agora já tem mais restrições, mas ele já sabe, mais ou menos, né? Quem são os jogadores que ele tem à sua disposição, que gostam de fazer e como gostam de fazer, né, professor? Léo, vai depender muito, e aí vai depender muito do Felipe. Se ele vai chegar como coloca Léo Minecraft mesmo, se ele vai chegar como amigo, que não tem por que não ser. Agora, tem que ter um entendimento desses amigos, que na realidade o Felipe é um e os amigos são vários, tem que ter um entendimento que hoje o Felipe não é mais companheiro como jogador, e sim ele é quem vai comandá-los. E eles têm que entender isso, senão, meu amigo, Léo, se eu sou seu amigo, se a gente sai para tomar café, se eu vou na sua casa, você vem na minha casa, e por alguma coisa da vida eu passo a ser um comandante dentro do nosso trabalho, você tem que entender isso. Eu vou passar a te comandar. E não adianta você vir. Lógico, por ter amizade, você pode até ter uma facilidade de chegar mais em mim. Pô, Marcelo, você fez aquilo, a galera... Pô, mas Léo, precisa ser assim. Leva lá para a galera, eu não vou abrir mão disso. Mas isso aqui dá para eu tirar. Isso aqui tranquilo. Então, você vai ter essa informação do vestiário. E aí, quem está trazendo a informação, no caso, os atletas, eles têm que entender que o Felipe Luiz não é mais um comandado. Ele não vai treinar às 9 da manhã ou às 10 da manhã, porque o comandante mandou. Ele que vai dar o horário do treinamento. Ele que vai colocar o treinamento. Ele que vai colocar as diretrizes do trabalho. E se o cara não entender, Léo, me desculpe, não é amigo. Ele só se utilizava e era só colega. Então, se houvesse entendimento, e para mim é muito mais do Felipe para com eles do que eles com o Felipe, porque sabe como é jogador. Independente de ser o Felipe, o cara quer sempre uma molezinha, quer sempre uma mordomia. Então, se o Felipe se impor e tiver um diálogo aberto e fazer com que o grupo entenda, eu acho que dentro do cenário mundial, Léo, nem o Guardiola, e aí eu não estou falando do trabalho de campo, nem um Guardiola, um Klopp, que são treinadores de ponta, muito capacitados, teria essa imersão do grupo. E ele tem. E o Flamengo, há quantos anos a gente fala aqui, jogadores mimados, jogadores isso, e o Felipe sabe de tudo isso, porque há 10 meses atrás, praticamente 9 meses, ele convivia ali dentro. Então ele sabe quem gosta disso, quem gosta daquilo, quem faz isso. Então o Flamengo, nesse ponto, acertou. E tomara que o Felipe, com tudo que ele tem na cabeça, nas anotações, nos cadernos, que ele consiga colocar isso em prática e que dê certo. Porque o futebol é isso. Ideias nós sempre temos, Léo.
Quando você assume um time, quando você tem várias ideias, só que às vezes as coisas não acontecem. Vide o Flamengo até domingo, onde o Tite tinha algumas. Aquilo eram ideias do Tite, e não deu muito certo. Então, tomara que dê certo para que o Flamengo consiga navegar em águas claras, né? Para melhorar, porque é muito disse-me-disse, e vem um cara agora que vai conseguir, de dentro do grupo para fora, trazer uma coisa que todos nós, torcedores, dirigentes, imprensa, não tinham essa informação. Talvez o Felipe consiga arrefecer um pouquinho isso para a coisa andar melhor. Boa verdade, professor. E até seguindo aqui a mensagem do nosso camarada Franklin, o Arrasca e De La Cruz precisam ficar fora e voltar somente quando estiverem 100%. No Flamengo, os jogadores mal se recuperam, já tem que ir para os jogos. Tá? E aí, professor, isso também passa bastante, né? Essa questão física, né? E aí entra também agora a tomada de decisão do próprio Felipe, né? Deixar o campo falar e colocar quem de fato estiver bem, independente dos nomes, né, professor? Isso aí, Léo, bate com tudo que a gente fala aqui, do campo falar. Do campo falar. É o que ele fala, o Arrascaeta e o De La Cruz, e aí a capacidade desses dois jogadores é indiscutível, a gente fala aqui. Só que eles como ele falou muito bem, voltam mal recuperados. E, por exemplo, o cara que está jogando bem olha para o campo e fala: pô, esse cara nem está pronto, eu estou jogando bem, o cara já vai entrar no meu lugar de novo. Isso tira o ímpeto de quem está de fora, Léo. Você sabe disso. Independente competitividade, do professor. Oi? Tira a competitividade, tira aquela competitividade interna, né? Eu olho e falo assim, pô, independente de eu estar bem ou mal, o cara, não é que o cara seja pior que eu, não. Eu até sei que ele, pô, eu sou reserva do Arrascaeta. Pô, a capacidade do Arrascaeta é enorme. Ele joga muito mais que eu e tal. Pô, mas eu estou num momento muito bom e o cara não está pronto. Aí você vai e bota. Isso aí você tira a competitividade, você faz o grupo jogar por jogar. O que é jogar por jogar? O cara entra, não entra de sacanagem, mas ele entra o seguinte: se eu jogar bem e o outro voltar, ele vai entrar no meu lugar de qualquer forma. Entendeu? Então não adianta, o cara tem que ter essa noção. E tomara que o Felipe tenha e bote em campo os melhores. Não é o melhor que eu estou falando, que a gente acha que o Arrascaeta, o De La Cruz, enfim, que ele bote os melhores em termos físicos, técnicos e táticos. E não só pelo nome, pelo que o cara é capaz de fazer, mas que, infelizmente, devido à sua deficiência física no momento, não está fazendo. Boa verdade, professor. Eu concordo com o senhor. Né? Pedindo aqui, a galera deve ter visto aqui uma mãozinha aqui diferente. Né? O meu filho quer participar da live, né? Mas se ele entrar aqui, né, a live cai na hora, né? Mas ele já está ali, né, quietinho no lugarzinho dele. Enfim, vamos seguindo aqui a nossa resenha. Lembrando aí, mais de 60, quase 60 pessoas simultâneas aqui na nossa resenha. Deixa o like, galera. É fundamental vocês deixarem os likes aqui, até para a gente desenvolver aqui a nossa resenha, para que o YouTube espalhe, né, o nosso conteúdo, ele entenda que o conteúdo é relevante, espalhe para outros torcedores, né, rubro-negros e não rubro-negros, né, que a gente fala de Bahia, de Fortaleza, de Palmeiras, de todos os clubes. Então dá aquela moral para a gente, é muito importante mesmo, vocês não sabem como faz diferença o like de vocês, e se inscrevam também, né, até para que o YouTube recomende mais ainda o nosso canal, beleza? Vamos seguindo aqui, o nosso camarada Franklin está participando bastante, né? Eu lembro a todos vocês, galera, só o Franklin está mandando mensagem. Não paga nada para mandar mensagem, não, tá? Pode mandar mensagem aí, 0800, mensagem, like, é tudo de graça. Então podem mandar as suas mensagens, nós iremos ler aqui, tá? E a gente vai interagir, concordando, discordando, aquilo que eu sempre falo. Felipe Luiz é flamenguista, agora sabe que está do outro lado. E se o trabalho não funcionar, a torcida vai esquecer que ele foi ídolo como jogador. Espero que ele tenha esse entendimento, Franklin, e professor, né? Esse entendimento ele tem que ter, até porque hoje ele está numa veste de treinador. Eu acho até como jogador, né? Ele teve muito mais bons momentos do que ruins, né? Vamos dizer assim, professor, mas ele tem que estar preparado, né, professor? Ou meio que semi-preparado para as vaias, né? Léo, o Zico, que foi o Zico, né? E eu estava no Flamengo nessa época, como ele foi diretor executivo, né? No finalzinho já estava meio arranhando ali, não tem jeito. É o que você falou, Léo. O atleta é uma página da sua história. Quando você vai para outro cargo, é outra página. E não tem jeito, Léo. O torcedor, ele é paixão, ele é coração, e ele vai olhar para o campo. Deu resultado, o Felipe vai ser o novo Jorge Jesus, melhor que o Jorge Jesus. Pô, esse cara é fantástico. Não deu resultado, é um aprendiz, não tinha que ter entrado, não sei o quê.
faz parte. E é como você falou muito bem, ele tem que estar preparado para isso. Ele tem que ter o entendimento da mudança de função, da mudança de lugar que ele estava. Ele agora ele era atleta, ele teve até a carreira no finalzinho, infelizmente, né, Léo? Devido à parte médica e física dele, né? Ele não estava conseguindo dar sequência, ele jogava um pouco, depois ia para o departamento médico, enfim. Mas era um jogador fantástico e a torcida adora ele. A visão do Felipe hoje é de um ídolo, né? De um cara extremamente importante, a torcida tem um carinho enorme. Ou seja, ele chega num lugar extremamente confortável. Só que a história que ele fez como atleta. E agora uma pequena história, foi campeão mundial, e eu falo isso, né, com o maior respeito, o trabalho do campeonato mundial foi quase que na totalidade do Mário Jorge. Me desculpe, o Felipe pegou no finalzinho, mas quem fez chegar até o foi o Mário Jorge. Mas, enfim, é um cara muito capacitado, tomara, tem muitas ideias, você já viu ele, eu também, em alguns podcasts, ele falando sobre tática, sobre desenvolvimento de jogo, tem uma visão muito boa, mas o que eu falo, da teoria, a prática tem uma grande distância, mas devido à sua capacidade, à sua inteligência, o que ele viveu como atleta, o que ele viu como atleta, o que ele vivenciou, se ele tiver esse equilíbrio, como ele falou, né? Ele tem um caderninho com todas as treinos do Jorge Jesus, então que ele consiga aplicar isso, colocar isso em prática. E se cercou, pelo que eu vejo de profissionais, eu vou falar pelo Diogo, que é um cara que eu conheço, tem um assistente dele que é espanhol, que trabalhou no Barcelona, é um cara jovem também. Então, ideias novas, pessoas que estão ávidas por trabalhar, que estão querendo trabalhar e mostrar o seu serviço. E tomara que o Flamengo consiga caminhar bacana com esses caras no comando. Tá mutado, Léo? Aqui, eu acabei tirando para deixar o professor à vontade para falar, e está aí, né, o Felipe Luiz na tela, né, junto com a sua comissão, né, falando até mesmo desse profissional que estava no Barcelona, do Diogo, né, que o professor conhece muito bem, né, são jovens aí querendo realmente se mostrar, se provar no mercado, então essa motivação, essa vitalidade, né, isso pode fazer bem sim ao Flamengo. E vamos seguindo aqui, né, deixa eu só colocar aqui o Ivo Machado, né? Ivan Machado, é isso? Vamos ver aqui a mensagem do Ivan. Fiquei desconfiado daquele carrinho do Everton no final do jogo contra o Criciúma. Acho que ele não queria jogar contra o Flamengo, né? Como tá, amigos aí, o nosso camarada Ivan falando sobre essa possibilidade aí do Everton Ribeiro não querer enfrentar o Flamengo, né? Eu respeito a sua mensagem, mas acho normal. Não acho que passa pela cabeça do Everton, né, algo desse tipo. O Everton, que é um profissional realmente exemplar, né, não conheço pessoalmente, mas é perceptível, né, que ele é um cara diferenciado, né, todo mundo fala muito bem do Everton Ribeiro, né. E, professor, dando uma olhada nesse Felipe Luiz, que está aí até a imagem, né, compartilhada, essa chegada, ela pode ser boa se tratando desse confronto contra o Corinthians em termos de ideias, professor? Em termos de... Eu sei que é muito pouco, né? Mas até mesmo olhando o jogo, o Felipe Luiz, que dentro de campo sempre teve essa capacidade de fazer uma leitura muito rápida, né? Tática do adversário. Isso pode ser, de certa maneira, ele tendo esse ímpeto, ele acreditando no seu trabalho, tendo coragem, já para nesse jogo do Corinthians, fazer algumas trocas, né? Dar algumas soluções para esses atletas, um Flamengo ter um comportamento melhor já nessa semifinal, professor? Léo, eu vou falar como treinador, tá? Isso aí é corriqueiro na nossa vida. O telefone toca domingo e você tem um jogo quarta-feira. Ele é um cara do futebol, ele não estava trabalhando em outra área, ele é um cara do futebol, é treinador, estava inserido no processo Flamengo, com certeza ele acompanha os jogos do Flamengo. E mais, Léo, esse grupo de atletas, é lógico que não é a totalidade, na sua grande maioria, já passou por uma infinidade de treinadores, no Flamengo e fora do Flamengo. Então, Léo, a gente falando de modelo, 4-4-2, 4-3-3, 4-1-4-1, 4, enfim, esses caras já vivenciaram muita coisa. Então, já tem muita coisa ali. É um grupo que o Felipe conhece as características de vários ali, de vários atletas, que ele estava do lado a lado. Com certeza ele olhava e falava assim, pô, esse zagueiro aqui... Um exemplo, tá, gente? O Léo Pereira, já senti que ele gosta mais disso. O Fabrício Brunner, ele gosta de jogar mais assim. Tá? O Davi Luiz, ele tem um conhecimento desse grupo. E, Léo, eu falo isso. Não tem como, cara. Eu sei que não é nada... Segunda, que ele fez um trabalho
Hoje, se eu sou ele, amanhã de manhã eu faço uma coisinha também para colocar mais alguma coisa, não é intensidade, não. Ideias. Você consegue colocar ideias no campo, você consegue colocar ideias em vídeos, e ele, do jeito que ele estuda e tendo seus assessores, eles estão estudando o Corinthians desde que ele foi anunciado. Desde ontem de manhã, o pessoal da análise de desempenho, junto com ele, já estão estudando o Corinthians. Onde é, onde não é. Ah, Marcelo, mas ele não sabe o time do Corinthians que vai jogar. Ele não sabe, mas ele conhecendo o básico do Corinthians e as características individuais dos atletas, ele tem como mapear isso e falar: Léo, um exemplo, Léo é lateral direito. Léo, você é lateral. Se jogar o fulano, marca mais assim. Se jogar o Bertrano, é mais assim. E essas informações vão ser passadas. Eu já estou falando aqui, Léo, em 3 minutos, 2 minutos, um monte de situações que podem ser montadas mesmo com tempo curto. Entendeu? E o que eu falei, o cara está motivado, está empolgado, e passar principalmente o que a gente olhava para o Flamengo, os 2 jogos com o Peñarol principalmente, né? Uma falta de ânimo, de intensidade, e isso ele vai buscar, a motivação. Né? É o motivo que te leva à ação, e esse cara tem tudo para isso. É aquela coisa, né, Léo? O último da fila lá, que nem tinha oportunidade no jogo, já tá, pô, esse cara chegou, será que eu vou ser oportunizado? Ou seja, o grupo dá uma levantada no astral e tem tudo para que o Flamengo, como um todo, melhore em todos os sentidos. Boa, professor. O nosso camarada Roberto Pereira, né? Até o nosso camarada Ivan, ele pediu para que nós comentássemos, né? Eu comentei, né, sobre a questão do Everton Ribeiro, tá, Ivan? Eu não acho, não, tá? De fato mesmo, meu amigo. Meu camarada Roberto Pereira, né? Tricolor de aço aí chegando na área. Bom dia, Léo, professor. Atrasado, porém presente. Everton é muito profissional para pensar em se poupar em um jogo tão importante para a equipe, né? Acredito que foi uma infelicidade. O Carrinho, também acho, né? Também acho, até porque o histórico, né? A postura do Everton fala por si só, Roberto. Vou dar um bom dia para o meu camarada Márcio Luiz, né? Bom dia, meus amigos. É minha primeira vez no canal, já deixei meu like e me inscrevi. Marcos, muito obrigado, cara. Muito obrigado, Márcio. Valeu mesmo pelo carinho. Né? Uma boa semana, uma ótima terça-feira para você. Obrigado pelo carinho. Fica à vontade, tá, Márcio, para mandar mensagens aqui, para interagir, tá? Seja bem-vindo. Espero que goste bastante aqui da nossa resenha, tá bom, meu irmão? E o nosso camarada Franklin, professor, espero que ele dê mais oportunidades para Matheus Gonçalves Lohan e que o Wesley seja titular. Ele está melhor que o Varela e evoluindo. Léo Ortiz também precisa ser titular na zaga, né? Pegando o contexto da mensagem do nosso camarada Franklin, né, professor? Falamos ontem do Matheus Gonçalves, né? Mas esse período do Felipe Luiz na base, 17 e 20, pode fazer com que ele tenha um olhar diferente para esses meninos e fazer essa introdução até mais rápida e mais tranquila desses garotos ao longo da temporada e projetando até mesmo a permanência do Felipe para a próxima, o Flamengo tendo mais jogadores da base, quem sabe, no próximo ano? Ah, Léo, com certeza. Com certeza. Por quê? 2 coisas. Primeiro, o conhecimento do Felipe com esses atletas que estavam no dia a dia com ele, a nível de treinamento, de jogos, capacidade. E outra coisa, invertendo do atleta para com o Felipe quando ele está no profissional. Ele tem uma segurança do treinador que lá está. Tipo assim, o Felipe já me conhece, o Felipe sabe como eu jogo, é um conforto, não é uma pessoa fora do convívio dele. Então ele vai ter mais tranquilidade e o Felipe, com certeza, vai passar essa tranquilidade para o atleta. Então é um conjunto de fatores muito bons, porque eu penso sempre assim, Léo, eu acho que time como Flamengo, Palmeiras, Bahia, esses times muito grandes, de camisas muito pesadas, eu acho que um titular e reserva, normalmente, tem que ser jogadores mais pesados. Mas o terceiro ali é base. O Flamengo trabalha base, o Palmeiras, o Bahia, esses times trabalham base para isso. E aí você tendo um cara como o Felipe, que estava há 9 meses vivenciando a base, conhece os atletas, nada melhor para ele saber, pô, preciso de um lateral assim. Ah, o Wesley e o Varela não estão bem, não estão machucados. Ele vai lá e pega o cara, ó, tranquilo, meu amigo. Eu sei que você é capaz, nós estamos juntos ali. Eu quero que você faça exatamente o que você fazia no 20. E eu estou aqui, o teu escudo sou eu. Fique tranquilo. Se você acertar tudo, é mérito total seu. E se você errar, a culpa é minha que te coloquei. Então, cabeça leve,
vai lá e pratique o seu futebol, que eu aqui seguro o que vier por aqui. Eu tenho certeza que você é capaz de render. Um papo claro, um papo franco de um profissional que está colocando um menino para entrar nessa selva que é o futebol brasileiro, onde um menino de 17, 18 anos, ele é cobrado como um cara de 35, 36. Porque aí que eu falo, Léo, não é o olhar do campo, é o olhar apaixonado. Quem entra, independente de idade, tem que render. E a gente sabe que não é assim, nem todos conseguem ter esse equilíbrio, principalmente quando mais jovem, para desenvolver na totalidade o seu futebol. Então a gente tem que ter uma coisa chamada paciência, e não com um jogo, 2 jogos, isso é baga, isso não joga nada, isso não consegue. Então, cara, é paciência. E aí eu estou falando, Léo, com anos de trabalho na base também, entendeu? E já vi muitos jogadores, muitos processos se perderem por causa disso, por causa da pressa. Tem que ter calma, porque nem todos são iguais. E aquela resenha, não, o jogador, o Neymar, o fulano, o Beltrano com 18, nem todos são assim. E se você for para o lado científico, a ciência te mostra que entre 20 e 23 o jogador está se equilibrando a todos os níveis, físico, técnico, psicológico. Então você tem que ter paciência e entender que nem todos são iguais. Boa, professor. E está falando um treinador, né, um profissional que teve mais de 20 anos no Flamengo, seleção brasileira, baseiro, né, como o professor gosta de falar, formou grandíssimos jogadores do futebol brasileiro e mundial, essa é a verdade, né? O professor não fala, né, mas é de fato, né? Participou da formação de grandíssimos atletas aí que enriquecem. Pode falar, professor, fique à vontade. Um exemplo, galera, para vocês entenderem mais ou menos o que eu acabei de falar, o Júlio César, o goleiro, né? Foi tido lá na Europa, chegou a ser eleito o melhor goleiro do mundo e tal, Copa do Mundo e tal. O Júlio, quando entra no Flamengo novinho, um torneio na Espanha, o Flamengo, se não me engano, perde de 4 ou 5, e ele era o goleiro. Ele já vem para o Brasil dizendo que ele não agarrava nada, que ele não servia, que tal, que não pode tomar 5 gols. Olha o que virou o Júlio. O Júlio, na época, tinha 17 para 18 anos. Olha o que virou o Júlio na sua carreira. Então, calma. Não lacre, não defina. Espera o tempo dizer. Espera o tempo falar e, principalmente, o campo de um menino que vai se projetar como um futuro atleta profissional. Gente, o jogador de 15, de 14, de 16, de 17, ele não é um jogador de futebol menor. Ele é um jogador em formação. E muita gente olha para trás e fala, esse é só um jogador, só é pequeno. Eu não posso dar o mesmo tipo de trabalho de um cara de 25, 27, 23, que já está formado, para um menino mais jovem. Então, é um processo. E muita gente hoje não tem paciência para viver o processo. O processo está muito acelerado, né, professor? Um dos motivos também do futebol brasileiro estar perdendo essa qualidade é que os processos estão sendo acelerados, né? Até pela necessidade de vender, de colocar grana no bolso. Futebol é complicado, né? Enfim, então isso também acaba, de certa maneira, atrapalhando um pouco. O nosso camarada Márcio, ele coloca aqui, professor Iléo, sou fã de vocês. Valeu, Márcio. Valeu, Márcio. Obrigado aí pelo carinho. Né? Valeu demais pela moral. Tamo junto sempre. Deixa o like aí, se inscreva, é fundamental para o nosso crescimento. O Márcio segue, né? Mandando as suas mensagens, professor Iléo. O Felipe Luiz vai dar muitas chances para os meninos da base. Eu também acredito bastante, Márcio, e torço para que isso se materialize de fato. O professor tem exatamente esse pensamento sobre o elenco, né? Nosso camarada Roberto Pereira também falando um pouquinho aí sobre a visão do professor. Nosso camarada Alon Oliveira, muito bom dia, salve bancada, saudações tricolores, falando aqui de Salvador, Bahia, e confiante nessa vaga para a Libertadores de 25, né? Um grande abraço para você, meu parceiro Alon Oliveira, e meu parceiro Franklin Cabral. Acreditam que pelo pouco tempo de comando a prioridade seja organizar o time e organizar o sistema defensivo. E aí, professor? Rapaz, é isso mesmo. E o Felipe é um cara que extremamente inteligente, né? Ele consertava, às vezes, vários buracos na defesa, né? Com a sua leitura. E hoje, né? É um cara que se trabalhou, e se a gente olhar, talvez o maior tempo da sua carreira foi com quem? Simeone, que tem por característica, né? A montagem defensiva do seu time. Cara, eu acho que o Felipe vai ser, né? E está sendo um treinador muito capaz. Ele bebeu em fontes muito boas, tem ideias muito boas, cara. É o que eu falo, cara. É torcida por mais um profissional aí, chegando, se qualificando, melhorando, para melhorar o que nós amamos, o futebol como um todo. E não pensando no Flamengo, no Bahia, no Fortaleza. Não, a gente torce, né? Cada um torce para o seu time, entendeu? Mas a gente tem que pensar num todo. Sabe por quê?
porque senão vai chegar ao ponto que eu acho que, como estava o brasileiro na última Copa do Mundo, muita gente nem querendo acompanhar, desgostosa, né? E a gente está aqui por causa do futebol, falando de futebol. Então, que venha mais um profissional qualificado aí, que seja um cara de ponta, né? Para poder melhorar a qualidade do nosso jogo. A qualidade do nosso jogo é muito ruim, e aí eu vou jogar para mim também, como treinador. Vários treinadores passaram a praticar durante muitos anos, aí vamos botar 10, 12 anos, o futebol do 1-0, o futebol do resultado e o futebol brasileiro, que era um futebol de encantar, de ter jogadores de drible, jogadas totalmente diferentes, foi acabando. Você pega os jogadores hoje de beirada, que pegava a bola e ia para cima do adversário, eles pegam a bola, normalmente a primeira opção, vira de costas e passa a bola para quem vem. Esse não é o futebol brasileiro, não é a essência. Não estou falando de tática, estou falando de essência. Então, tomara que chegue um cara aí que possa ser, talvez, o cara que vai normalmente botar o futebol do jeito que a gente gosta. Futebol de qualidade, porque a gente olha aí, Vini Júnior, o menino do Palmeiras, o Estevam, Hendrick, são jogadores de muita capacidade que terminam a sua formação lá fora, não terminam no Brasil, né? E aí, quando eles vão lá para fora, eles já mudam a mente, aí se tornam realmente jogadores de ponta. Porque aqui no Brasil, aí é o cara que vive isso, viveu isso, infelizmente, os nossos dirigentes passam a mão na cabeça, não deixam o processo ser feito. Você não pode barrar o cara, você não pode tirar o cara, então é uma confusão muito grande. Então, tomara que o Felipe, com a sua capacidade, pelo menos é o que eu acho, é o que eu vejo desse cara falando, né? Que ele consiga implementar e trazer a nossa essência de volta. O futebol brasileiro hoje é um futebol pobre, né? É um futebol que não tem, os garotos estão se perdendo, e como ele veio da base, ele é um cara que tem ideias novas, tomara que ele consiga. Sabe por quê? Além de tudo, ele é um cara muito grande. Talvez eu fazendo, eu vou levar pedrada. Mas talvez o Felipe fazendo, a imprensa e as pessoas como um todo tenham um pouquinho mais de paciência. Boa, professor. E, professor, responde ao nosso camarada Roberto Pereira aí, está sempre aqui com a gente, né? Professor, jogadores rotulados como joias que estão vindo para o futebol do tricolor, no caso o Roberto é torcedor do Bahia, pode acabar atrapalhando o desenvolvimento do atleta, já que a maioria dos torcedores querem resultados rápidos, professor. E é isso como um todo, né, professor? Não só como as joias do tricolor, mas também do Flamengo, do futebol brasileiro como um todo. Sim, Roberto, é o que eu acabei de falar, cara, é ter paciência, ter entendimento. Eu vou dar um exemplo, né? Você está aí como torcedor do Bahia, de repente você acompanha lá o Sub-15, o Sub-17, o Sub-20, aí você vê um menino muito tempo lá. Quando eu digo você, eu estou reportando aos torcedores como um todo, né? E você já viu esse menino jogar, sei lá, 100 jogos pelo Bahia na base, 100 e tantos jogos pelo Bahia na base, você já viu esse menino jogar bem e já viu ele jogar mal também. E aí, quando ele chega no profissional e ele joga mal, tem gente que olha e fala assim, isso eu já conheço desde 15 anos, isso não joga nada. Quando vem um jogador de um outro time também jovem, com 20 anos, você vê o que desse atleta? Você vê alguns lances que vão passar os melhores lances dele no outro time lá. E aí, quando ele vem, mas você viu o que ele fez lá no time dele naquele jogo? Então, cara, é uma comparação que não tem o mesmo peso. Então, é o que eu digo, tem que ter calma com um processo. A gente não pode simplesmente lacrar. Não serve ou serve. São meninos que, quando chegam ao profissional, eles têm a primeira realização de um sonho. Segundo, se ambientar e entender onde ele está, o que ele representa. Não é fácil de vestir a camisa de um Bahia. Ela é muito pesada. E a gente tem que ter esse entendimento. Só que as pessoas querem, não serve, vira, troca. E não é assim. Calma. Já falei aqui durante a live. Nem todos os atletas conseguem, quando passam do sub-20 para o profissional, ter o mesmo rendimento. Nós falamos ontem, estamos falando hoje aqui um pouquinho, Matheus Gonçalves, do Flamengo. É um jogador com muita capacidade e até agora, quando você vê ele no campo, você vê que ele tem muita possibilidade. Mas até agora não conseguiu. Tanto é que há um mês atrás, um mês e pouco, o Flamengo queria se desfazer dele. Eu achei loucura. E o Flamengo queria, porque ele não estava tendo rendimento de acordo com o que era esperado dele. Só que aí ele resolve ficar, ele banca, talvez ele tenha um entendimento, pessoas à sua volta talvez tenham passado coisas bacanas para ele entender, e ele está rendendo. Então, cara, calma. Não é se desfazer. Sabe por quê? É muito fácil. Num Bahia, num Flamengo, num Palmeiras, que tem uma base forte, que trabalham forte, eu saio tirando. Tira. Calma. Trabalha. Entenda o atleta.
passe para o lado do atleta e deixa o processo seguir. Senão, esses clubes, e a gente cansa de ver isso, se perde. O menino do Palmeiras, me ajuda aí, Léo, que era do Flamengo, o colombiano. O Richard Rios. O Rios era do Flamengo. Vocês acham que o Rios não tinha condição de estar no plantel do Flamengo hoje? Simplesmente o Flamengo emprestou o Guarani, ou vendeu, não sei, e o garoto foi embora e hoje está jogando um futebol de ponta, joga na seleção colombiana e é titular do Palmeiras. E aí, o que aconteceu? Para mim, não tiveram paciência. Por quê? Aquilo que eu falei. Isso aí não joga nada, aquela versão começa a correr dentro do clube e passa a virar de verdade. Aí o clube o que faz? Se desfaz. Para mim, não sei o que vocês pensam, dei um exemplo aqui. O Richard Rios poderia estar no plantel do Flamengo hoje. Acho que iria ajudar muito. Mas aí, por algum motivo qualquer, talvez ele não tenha rendido, pegaram o menino e se desfizeram. Então, paciência. Paciência com os meninos. E aí, volto a falar. E eu falo isso, cara, com conhecimento de causa. Não sendo melhor que ninguém, não querendo lacrar nada. Vivi isso. Tenho muita vivência nisso e vi vários se perderem, como o Richard Rios, por motivos que a gente não entende. Simplesmente porque o cara está jogando não tão bem, só que ele ainda não está pronto. E tem que entender isso. E às vezes as pessoas não entendem. Simplesmente é o achismo, não joga nada, pode mandar, troca, vende e tal. E a gente vê. Jean Lucas está aí no Bahia, base do Flamengo. Esse menino não poderia estar no Flamengo até hoje? E é isso. E saiu do Flamengo assim, foi vendido lá num preço barato e foi embora. Então é isso. Calma. Calma com os meninos. Calma com os meninos. Dê pancada, às vezes, nos grandes ídolos, né? Nos grandes caras que fizeram gols e aí tem uma paciência enorme. E com os meninos não tem paciência nenhuma. É ao contrário. Cobre os caras de ponta. Um exemplo, Everton Ribeiro no Bahia. Não estou falando de rendimento, tá? Everton Ribeiro no Bahia, Arrascaeta no Flamengo, Gabriel. Cobre desses caras. E deixa o menino no processo natural de crescimento como jogador profissional. Boa essa aula grátis, né? Todo dia, de segunda a sexta, né? Aula 0800 aqui na Goal TV BR com o professor. Hoje atrasado, devido a problemas técnicos. Não, faz parte. Mas vamos que vamos. Faz parte, mas a galera tá curtindo, né? A audiência só cresce, Mas a gente está partindo para o final, né? Agradecer demais a galera aí. Muito obrigado pela força, pela moral, enfim, pelo carinho. Dar um bom dia pro meu parceiro Wanderson, né? Sempre aqui bacana. Um abraço aí, meu parceiro Chay, enfim, Roberto